Gostaria de ler com os irmãos o livro de Jeremias, o capítulo de número 13. Glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 13. Louvado seja Deus. Amém? Irmãos se encontraram? Alguns estão procurando ainda. Estou ouvindo barulho de folhas. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 13, versículo de número 1 diz assim: Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo: Toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. E fui, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor havia me ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: Levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei, que escondestes ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. Aleluia. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a bruta soberba de Jerusalém. E os irmãos dizem: misericórdia. Louvado seja Deus. Palavra esta que o Senhor já tinha colocado em meu coração antes mesmo de ser chamado pelo pastor, de ser honrado por poder estar aqui. Eu venho há muitos dias ruminando esta palavra, lendo, relendo, ouvindo algumas coisas, pesquisando. E Jeremias, ele foi um profeta que profetizou contra Israel e contra Judá. Esse texto vem de uma narrativa onde o contexto do povo de Deus era um contexto infeliz e decadente, onde o povo se prostituiu, onde o povo virou as costas para Deus, onde o povo se entregou a deuses estranhos. O próprio Deus chega a falar a Israel: você se prostituíste, e pior que uma prostituta, porque uma prostituta ainda tem uma paga, e você, Israel, por nada, de graça, se desviou dos meus caminhos e saiu da minha presença. Jeremias foi um profeta que profetizou duramente as nações de Israel, a nação de Israel, ao povo de Deus, porque este povo era um povo que esqueceu quem era o grande Deus, o grande eu sou, o Deus que diz eu sou, que se apresenta como eu sou aquele que não te deixa faltar, eu sou aquele que derrama provisão, eu sou aquele que não deixa acabar a sandália no deserto, eu sou aquele que não deixa acabar as suas vestes, eu sou aquele que te sustenta, aquele que segura nas tuas mãos, aquele que te faz passar pelo mar vermelho. Era este Deus que Israel tinha deixado, mesmo já tendo tido a experiência com Deus, essas experiências com Deus. Israel estava em uma grande apostasia, deixando de crer em Deus, deixando de ser devoto a este Deus grande e se prostrado diante de deuses estranhos, um Deus de madeira, um Deus de ferro, um Deus de bronze, um Deus de metal, um Deus de qualquer material que a gente se encontra aí na natureza. Eu estava pensando em relação a estas coisas, e eu estava pensando em o seguinte: nós temos o nosso Jesus, que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, o sal da terra. E esse povo estava prostrado diante de um Deus que, ao invés de ser iluminado como nós somos por Cristo, acendiam velas para
iluminar este Deus. Mas que Deus é este que ao invés de me iluminar eu tenho que acender vela? Me desculpem os que estão aqui que não têm conhecido a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor é essa, a verdade de Deus é essa. Nós devemos adorar a um só Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E quando o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, o Senhor só exigiu fidelidade e gratidão. Foi isso que o Senhor exigiu do povo de Israel. Lá em Deuteronômio diz, como foi ministrado aqui durante a oferta: obedecer a Deus, e todas as bênçãos de Deus nos alcançarão. Bendito será o fruto do teu ventre, bendita será a tua amassadeira, bendito será o fruto da tua fazenda, dos teus campos, bendito será tudo aquilo onde você colocar as mãos, eu prosperarei. Esse era o nosso Deus. Israel já tinha tido uma experiência com Deus aqui, mas volta novamente, e isso tem acontecido conosco. Isso acontece nas nossas vidas, porque nós lemos um texto como esse e nós trazemos para os dias de hoje. E quantos têm feito de outras coisas, as demais coisas, como foi ministrado aqui em Mateus 6:36, que nós temos buscado as demais coisas e se esquecido de Deus. E aqui quando fala de prostituição, se fala de uma traição, se fala de um adultério contra o próprio Deus. Da maneira que Deus, eu me lembro também de Oséias, quando Deus usou Oséias para ir atrás de uma prostituta, levou para a tua casa, casou com a prostituta voltou para a casa da luz vermelha, e Oséias foi lá de novo, e Deus falava: está vendo, Oséias? Esse é o meu povo, esse é o meu povo que me deixa por nada, que me abandona. Esse povo também era um povo que deixava Deus por nada. E quantos de nós deixamos Deus por nada? Essa palavra, irmão, ela tem cortado no meu coração, ela tem cortado primeiramente para mim. Porque palavras duras são as palavras que nos levam ao arrependimento, nos constrange diante do amor de Deus. Porque aqui Deus, Ele estava irado com o povo de Israel. Mas é o seguinte, entenda, Deus estava irado, Deus não é irado. Então Deus levanta Jeremias para profetizar para esse povo, para dar uma oportunidade. Nosso Deus é um Deus de juízo, e é também um Deus de oportunidade. Quando Ele quer fazer juízo, Ele vai e faz de pronto e acabou. Mas quando Deus quer dar uma oportunidade, Ele nos exorta, Ele ministra as nossas vidas, Ele usa profetas dEle, Ele usa os pregadores da palavra dEle, como Ele tem usado. E esta palavra não é diferente das muitas palavras que vêm sendo ministradas durante estes dias. Aleluia, glória a Deus. E quando Deus libertou o povo de Israel, Ele não exigiu que eu adorasse, porque na verdade Deus exigiu fidelidade e gratidão. Porque Deus, quando Ele quis ser adorado, Ele criou os anjos para o adorar. Os anjos, que diz lá em Isaías capítulo 6, que dizem em todo o tempo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E não mudou a sintonia até hoje. Então, porque nós devemos mudar, nós devemos cantar, como alguns louvores dizem hoje, é tanta vingança, a pessoa quer fazer justiça com a própria mão. A gente escuta alguns louvores que, pelo amor de Deus, não tem nada de graça de Cristo, não tem nada que faça a verdadeira adoração ao nosso Deus. E nós temos que adorar este Deus. E Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós temos que ser imagem e semelhança de Deus. Nós somos formados do pecado, nós louvamos em todo o tempo: liberta-me de mim, Senhor. E que este propósito de ser liberto de nós mesmos seja essa, a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos o espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, onde nós andarmos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, com quem nós conversarmos, as pessoas têm que ver a imagem do Senhor nas nossas vidas. Assim, isso é o que Deus quer das nossas vidas. Aleluias. E quando o Senhor entrega a palavra de sucesso ao povo de Israel, que está em Deuteronômio 28, como eu já falei, Deus diria: tudo dará certo para vocês, tudo dará certo se me obedecerdes, se andares no meu caminho. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jeremias era um profeta de conserto, como eu já disse. Jeremias era aquele que falava: venha
para a casa de Deus. Venha como está, mas não venha para ficar de qualquer jeito. Porque muitas das vezes, irmãos, nós não criticamos. Os irmãos conhecem a igreja, conhecem as nossas vidas, conhecem o verdadeiro propósito aqui da palavra, porque nós estamos aqui para pregar a palavra. E essa palavra, ela corta para nós. Essa palavra ministra as nossas vidas. E nós não estamos aqui na casa do Senhor para ficar de qualquer jeito. Nós estamos aqui para sermos transformados, para sermos, aleluia, levados à imagem e semelhança do Senhor. Não adianta nós entrarmos na casa do Senhor. Nós estávamos conversando ali agora com a irmã Andréia, e nós estávamos falando como isso, isso na igreja, pode isso na igreja. Uma coisa é a gente entrar por esta porta de um jeito, outra coisa é a gente sair e voltar do mesmo jeito, sair e voltar do mesmo jeito, sair e voltar do mesmo jeito, e nada muda. Nada muda. Nós vivemos de testemunho dos outros, nós vivemos de experiência dos outros, nós apenas assentamos nessas cadeiras, como foi dito esses dias na palavra, e ouvimos as ministrações, queremos até mesmo revelações, buscamos profetas que entram no manto e entregam uma profecia, mas nós não queremos nos assentar em nossos lares, sentar ali para ler a palavra do Senhor. Nós temos trocado Deus por Facebook, por WhatsApp, por tudo quanto é coisa aí. Eu falo por mim. Eu sempre que eu prego, eu falo por mim, porque quantas vezes eu não me pego ali, acordo, tomo meu café e tal, de repente eu me vejo ali, vendo tal, e é sempre a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, e acaba que não me edifica em nada. Trocando Deus, isso é trocar Deus. Trocamos Deus por tantas coisas. A gente vê as pessoas cuidando do corpo, esquecendo da alma, preocupados com a aparência. Nós temos preocupado mais com a aparência do que aquilo que está dentro dos nossos corações. Nós precisamos entender qual é o verdadeiro propósito de Deus. Nós temos que estar preocupados com quem tem que habitar nos nossos corações, que é o Espírito Santo de Deus. Porque a própria palavra diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. E aqui no contexto dessa passagem onde Deus pede para Jeremias fazer algo, não é a primeira vez que Deus pede para Jeremias fazer isso. Deus pede para Jeremias comprar um cinto, ou seja, Deus pede para Jeremias investir em algo que não dá fruto, investir em algo que vai apodrecer, como ele investiu na botija que se quebrou. E Deus sempre usando exemplos pessoais com Jeremias. E a mesma coisa que nós, muitas das vezes, nós investimos tempo no ministério, nós subimos ao monte, nós oramos, nós jejuamos, nós nos colocamos na presença do Senhor, em prol da igreja, em prol do povo, e muitas das vezes não existe uma certa correspondência do povo, uma certa gratidão. Eu não digo por nós, mas eu digo pelo poder de Deus que tem se manifestado neste lugar, e infelizmente nós não temos nos arrependido, nós não temos sentido verdadeiramente a presença de Deus. Muitas das vezes nós investimos em algo que não dá certo nas nossas vidas também. Muitas das vezes nós investimos em oração, nós investimos em tudo aquilo que nós queremos que mude a história, e muitas das vezes acaba que não dá fruto. E o pior é que desistimos. E Deus fala para Jeremias não desistir. Deus não deixa Jeremias desistir, Deus dá força para Jeremias continuar. Aleluias. E o cinto de ninho representando o povo de Israel. O cinto de ninho representa a nação de Judá, a nação de Israel, como diz aqui: toma o cinto de ninho que compraste e trazes sobre os teus lombos e levantai, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda da rocha. Quando falamos de fenda da rocha, nos lembra lá em Êxodo, capítulo 33, aleluias, onde Deus quer mostrar a tua glória para Moisés. A glória de Deus é tão grande que Ele quer que Moisés se esconde na fenda da rocha. E Ele diz: quando eu passar eu te aviso, porque se Moisés visse a glória de Deus verdadeiramente, ele morreria certamente. Mas Deus poupou a Moisés. E da mesma forma Deus está usando Jeremias para dizer: Jeremias, livra o meu povo da minha ira. Livra o meu povo, Jeremias. Coloca na fenda da rocha, que haja essa representação nas nossas vidas, para que nós possamos colocar na fenda da rocha tudo aquilo que tem atrapalhado as nossas vidas, e nós possamos verdadeiramente colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós temos como um propósito, porque a glória de Deus vai passar e haverá transformação naquilo que nós temos colocado nas mãos do Senhor. Aleluia.
seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantas vezes nós temos orado por alguns propósitos ou por algumas pessoas. Essa representação que Deus traz sobre o cinto de linho que representa o povo de Israel, o povo de Judá, faz com que entendamos que aqui no versículo, aleluias, o versículo 9 diz: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Soberba fala do eu, soberba fala do ego, fala das nossas próprias vontades. E nós somos um povo, irmãos e irmãs, nós somos um povo que nós sabemos aonde as nossas vontades nos levam. Soberba é quando um pequenino vem falar conosco e nós não damos ouvido. Soberba é quando um simples pregador sobe no altar para falar a palavra de Deus e as pessoas não dão ouvido. E outro, se souberem quem vai pregar, nem vai ao culto. Isso é soberba, porque Deus usa até uma criança para falar com as pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. Deus usa até meu filho para falar comigo. E às vezes eu acordo, olho para a cara dele assim, o rostinho dele, e falo: é Deus puro na minha vida. Aleluia. Eu vejo meu filho, e às vezes eu me lembro de onde Deus me tirou. Eu não me esqueço de onde Deus me tirou. Estava até lembrando esses dias, eu ganhei um carrinho de mão no depósito, eu chaveirinho, eu pendurei bem no negócio do meu carro. Aí eu comentei com uma pessoa, eu falei: isso aqui é para não esquecer de onde Deus me tirou. Eu comprei meu primeiro carro, foi o carrinho de mão. Então a gente não pode jamais esquecer de onde Deus nos tirou. A gente precisa ter humildade diante de Deus, diante dos homens. E nós temos que amar a Deus é amar o nosso próprio. Porque tem pessoas que não podem ter nada em suas vidas. E quando fala da glória de Deus que passa, quando a glória de Deus passa, como vem sendo ministrado também, é algo que vem sempre ardendo no meu coração. Quando a glória de Deus passa, quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, nós nos humilhamos, nós vivemos prostrados. Mas infelizmente muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas, quando recebem algo da parte do Senhor, enche o peito, fica todo soberbo, esquece de onde Deus tirou. Assim aconteceu com este povo, assim estava acontecendo com este povo. Não preciso mais orar, eu não preciso mais acordar às 3 da manhã, eu não preciso vir mais para o culto. Eu já fui os 12 dias, eu não preciso vir o restante do ano, já está garantido. Mas não é assim que funciona com Deus. Com Deus é todo dia matar um leão, é todo dia negar a carne, é todo dia procurar a vontade do Senhor nas nossas vidas, através da palavra dele, através da presença do Espírito Santo dele, buscando sempre a direção de Deus. E esse povo estava dessa maneira, fazendo as suas próprias vontades, entregue a tudo aquilo que os levava à destruição e que na verdade estava levando o povo para o pior. Mas Deus usa Jeremias para falar com este povo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por esta palavra que Deus nos traz esta noite, porque Ele está nos dando a oportunidade. A misericórdia do Senhor está sendo derramada sobre as nossas vidas nesta noite. Do seu nome forte, e nós falamos no cativeiro, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, aleluia. Ou seja, quando nós colocamos alguém na fenda da rocha, quando nós colocamos alguém na presença do Senhor, nós colocamos na presença do Senhor para que a glória de Deus passe e haja transformação. Aquilo que você está colocando na presença do Senhor, aquilo que você está colocando na brecha, fenda também fala de brecha. E quantas brechas nós temos dado, quantas vezes nós não vigiamos e o inimigo está ao redor só procurando essa brecha, querendo nos tragar, querendo algo, querendo um motivo para nos frustrar, para nos afastar da presença de Deus. E que nós não venhamos dar essa brecha para o inimigo, que nós possamos tampar a brecha com jejum, com oração, com essa busca pela presença do Senhor. E aqui no versículo, aleluia, no versículo 9, quando diz: apodrecerei
a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. É quando nós colocamos na brecha, na fenda da rocha, e o Senhor vai